Por que estética, Fátima? Ai, olha, eu acho que muita gente já conhece essa história, mas eu vou repetir porque ela é muito encantadora, pelo menos para mim, me encanta muito. Eu venho de uma área, vivi a estética, vivo a estética desde os meus 12, 13 anos de idade, quando a minha mãe, lá nos anos 69, fez o primeiro curso de estética aqui em São Paulo, que foi pelo Senac, que era uma das primeiras escolas que ministravam cursos de formação técnica para profissionais. Tudo começou com ela lá atrás, depois de ter que ajudar em casa financeiramente, depois de um acidente muito grave que meu pai sofreu. Somos em 4 irmãos e a mamãe teve que arregaçar a manga. Mulher guerreira. Mulher guerreira, não só no cuidado com os filhos, com a vida, com meu pai, particularmente com meu pai, mas tivemos aí esse momento muito difícil que a nossa família vivenciou, né? Mas dela a gente pôde resgatar, eu diria que o de melhor que essa família podia dar para si própria e para o mundo. A mamãe foi fazer o curso de estética, ela é minha tia, e desde então elas começaram a trabalhar e ajudar em casa, financeiramente, a criar esses 4 filhos. E eu vivi. Meu negócio era jogar bola, era jogar queimada na rua, era jogar voleibol. Eu sempre tive uma veia voltada para a atividade esportiva. Eu sempre fui uma desportista, eu sempre fui atleta. E meu negócio era atividade física. Eu estudei no Colégio Santa Amália, depois que eu estudei no Colégio Arquidiocesano de São Paulo, no Colégio Marista aqui em São Paulo. E o meu sonho era fazer educação física. Isso tudo para poder falar para você o porquê que eu cheguei na estética. Fiz faculdade de Educação Física, eu sou formada, sou da 2ª turma de Educação Física da FEFISA, da Faculdade de Educação Física de Santo André. Foi uma opção fazer Santo André e não USP, embora eu tenha entrado na USP, porque eu também precisava ajudar a minha família em casa. Então, sua primeira formação é educação física, né? E desde então, nesse período que eu tinha 13, 14 anos, já querendo fazer educação física, por conta desse acidente do meu pai, eu fui consegui um trabalho dentro do colégio onde eu estudei. E dentro do colégio onde eu estudei, eu fui auxiliar de classe durante alguns anos e tive a experiência de viver o lado da docência, de estar par e passo com os professores, porque eu os auxiliava dentro de sala de aula. E minha alegria era tamanha quando um professor faltava, porque eu podia substituí-lo e subir naquele palquinho da sala de aula. Eu auxiliava numa escola, no Colégio Arquidiocesano, eu auxiliava para a escola. E me era de responsabilidade dar continuidade à aula do professor quando havia algum impedimento que ele desse essa aula. E eu passei a gostar muito de sala de aula. Então, aí, eu acho que o bichinho da docência já me picou aí nesse período, que junto com a educação física, me fez veredar para a área da educação física. Eu me lembro de ter prestado USP, naquela época tinha CECEM, CECEA e MAPOFEI, eu acho que não é nem do seu tempo, mas era um curso voltado para essas escolas estaduais e federais. O CECEM era todas as áreas que envolviam a área de saúde, educação física fazia parte da área de saúde, assim como medicina, biomédicas, biologia, enfim. E eu entrei na USP. Eu tentei segurar a minha vaga, porque, na realidade, na USP, o curso ele não era um período, eu tinha aulas pela manhã, aulas pela tarde, eu não podia ficar à mercê de uma carga horária da universidade em função de que eu tinha que trabalhar. Eu continuava trabalhando mesmo depois de ter entrado na faculdade. E acabei optando para a Escola de Educação Física de Santo André. Fiz meus 4 anos de faculdade, eu terminei em 78, acho que você não tinha nem nascido. Não. Em 78, então são 42, 44 anos de formação na área. E eu me lembro que, nessa época, eu acabei dando aula de alfabetização, saí do ARC, fui dar aula de alfabetização, porque eu também tinha a formação na área de alfabetização infantil. Fui dar uma aula de formação de alfabetização numa escola chamada Colibri, uma escola que está em Moema, durante muitos anos em Moema. Você já é daquela região? Já sou daquela região desde então. Okay. Dei aula durante um tempo e, nesse período, cursando a Faculdade de Educação Física de manhã e dando aula à tarde no colégio. Nesse meio tempo, terminando a faculdade, os melhores alunos deste período ganhavam salas de aula em escolas
que a faculdade tinha parceria. E naquele ano eu fui a melhor aluna da minha turma da educação física e eu ganhei aulas de educação física numa escola israelita em Santo André. Foi quando eu pedi demissão da escola Colibri, no qual eu dava alfabetização, e fui dar aula de educação física nessa escola em Santo André. Nesse mesmo período, eu havia me inscrito para dar aula no Colégio Integrado Objetivo. E eu fui chamada pelo Digênio, pelo Jorginho e Jorjão, que eram os nossos diretores na época, para dar uma aula experimental. E a minha surpresa é que eu passei nesse teste. Então, eu fiquei na escola israelita, acho que 4 ou 5 meses, e logo fui contratada pelo Colégio Objetivo. Neste mesmo ano, eu também fiz o teste para o Arquidiocesano e passei no Arquidiocesano. Então, terminada a faculdade, em 79, eu já estava contratada pelo Colégio Objetivo e o Arquidiocesano à tarde. Eu me lembro que, na época, o papai ele dirigia um carro automático, porque ele ficou semi-paralítico, e ele me pegava no Objetivo e eu tinha meia hora para sair de um colégio e entrar no outro. Então, foi um período de uma experiência tremenda, porque no Objetivo eu dava aula para ensino médio, que era o antigo 2º grau, e no Arquidiocesano eu pegava para a escola. E durante um bom tempo eu fiquei na educação física. Quando, em 86... Eram as aulas que os alunos mais adoravam. Ah, era. E eu também, sabe por quê? Porque eu sempre fui muito divertida, sempre fui muito moleca dentro de educação física. Então, eu era daquelas que secava a quadra de educação física para ter aula de educação física. Tanto quanto Caxias eu era, né? Sou até hoje um pouco, mas já melhorei um pouco esse rigor comigo mesma. Mas eu me lembro que, nesse meio tempo, eu estava com uma certa decepção na educação física, porque eu queria trazer novos conceitos, novos trâmites didáticos para dentro da sala de aula. Eu queria dar aula com música, eu tinha feito curso de ginástica com dança da Jane Fonda na USP, eu tinha feito aí algumas peripécias na área da dança, e eu queria trazer a ginástica para a dança dentro do colégio. E, durante um tempo, eu consegui trazer essa novidade, mas a diretoria me chamou e disse assim: olha, é o seguinte, ou você entra no esquema de aula e dá a mesma aula que todo mundo dá, ou você não vai poder continuar dando aula aqui no Objetivo. Por quê? Porque, na realidade, eu não queria continuar recebendo atestado médico para a aluna faltar em aula. Aqueles atestados próprios de estou menstruada, estou doente, o médico... E era muito frequente isso. Então, eu quis trazer uma forma educacional de fazer com que o aluno curtisse a aula de educação física, mas de uma forma lúdica. E obtive sucesso. Só não obtive sucesso com os meus pares. Houve uma ciumeira naquele período, o Digênio me chamou, o Jorginho me chamou, Fátima volta para o esquema. Foi um período que eu fiquei um pouco decepcionada, mas foi um período de muito aprendizado. Então, eu dava aula de megafone, eu tinha aquelas aulas de Vaticano com 120 alunos, pessoal correndo. Então, assim, era muito gostoso e eu desfrutei muito. E eu diria que dar aula nessas 2 escolas foi uma grande aprendizagem para mim. Fátima, e você pegou